Olá, continuando esta série de mensagens de avivamentos, né? Contando histórias de avivamentos. Hoje eu quero falar com você sobre o Girolamo Savonarola, conhecido aqui no Brasil como Jerônimo Savonarola. Ele nasceu na Itália em 1452, foi um padre dominicano, e o Savonarola, ele era tipo João Batista. Ele tinha aquela mensagem: raça de víboras, arrependei-vos. Era uma palavra dura, porque a sociedade em que ele vivia era uma sociedade devassa, imoral, corrupta e violenta. A Itália estava entregue à devassidão. Os papas dessa época foram os piores. Para você ter uma ideia, o Papa na época de Alexandre, na época de Girolamo, era Alexandre VI, que era tão imoral e tinha tanta mulher que ele morreu de sífilis. E é nessa época tão difícil, onde a cidade de Florença, ela é uma cidade cheia de prostíbulos, de bares, onde tem o carnaval, e ali nós temos carnaval aqui no Brasil e sabemos tudo o que acontece no carnaval. Era essa a história de Florença, mas uma cidade depravada, uma cidade entregue à orgia. E ali Savonarola começa a pregar: arrependei-vos, abandonem os seus pecados. E ele aponta o dedo para o povo. Dizem que tinha pessoas que colocavam a mão nos ouvidos e falavam: para de falar, para de pregar, não aguento você pregando. Diz que era demais a mensagem dele. Ele pregava com muita coragem e muita ousadia. O Papa Alexandre VI detestava ele. E conta a história que houve um momento em que um avivamento veio sobre Florença. A cidade inteira, a presença de Deus era fortíssima na cidade. E as pessoas choravam, elas pediam perdão dos seus pecados. Havia uma forte convicção de pecado nas pessoas, de tal maneira que elas fizeram uma fogueira um dia lá, com seus objetos de idolatria, livros obscenos, roupa de carnaval, peruca de carnaval, literatura obscena. Eles pegaram tudo que não prestava e fizeram uma fogueira. Dizem que essa fogueira teve mais ou menos 18 metros de altura. Eu até me lembro da história de Paulo em Éfeso, porque quando Paulo pregou em Éfeso, algo semelhante aconteceu. E ali, Florença foi impactada pelo poder da palavra de Deus, através da vida de um homem. Mas a cúpula da Igreja Católica não gostou disso. E mandou chamar ele. Mandou chamar e mandou dizer para ele: pare de fazer isso. Todavia, Savonarola, ele não se dobra. E ele continua pregando. As pessoas em Florença estão tendo suas vidas transformadas. Mas a pregação de Savonarola, longe de despertar e de reparar falhas graves na cúpula da igreja, pelo contrário, a cúpula da igreja, ela excomunga e começa a perseguir Savonarola. E por fim, em 1498, Alexandre VI, Papa, deu a ordem para que Savonarola fosse queimado vivo numa praça pública em Florença, a cidade que Savonarola havia amado com todas as suas forças e havia pregado ali. Para você ter um exemplo da pregação de Savonarola, ele dizia: a terra ferve com o derramamento de sangue. Contudo, os sacerdotes não tomam conhecimento. Antes, pelo seu exemplo perverso, trazem sobre todos a morte espiritual. Retiram-se de junto de Deus. Sua piedade consiste em passar as noites com as meretrizes.
Atenta, ó igreja dissoluta, ó sacerdotes e frades, vós cujo exemplo perverso sepultou esse povo ao túmulo da cerimônia. Eu vos afirmo que esse sepulcro há de ser rompido, pois Cristo avivará a sua igreja no seu espírito. E foi exatamente isso que aconteceu. Por causa da pregação de Savonarola, houve um grande avivamento em Florença. Centenas e centenas de pessoas se arrependeram dos seus pecados e tiveram suas vidas transformadas por Jesus. Savonarola foi queimado vivo na fogueira, mas foi um homem fiel até o fim, com uma consciência pura diante da palavra de Deus. Que legado, que história, e como nos inspira essa história. Que Deus levante em nossos dias Savonarolas, homens que não têm medo de pregar a verdade. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o nosso próximo encontro.